Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao capítulo 7 sobre enumeração, parte importantíssima de um pentest ou de um ethical hacking. A enumeração basicamente consiste em coletar o máximo possível de informações sobre um sistema, sobre um alvo, justamente para identificar a superfície de ataque. A superfície de ataque seria aonde a gente consegue possivelmente achar vulnerabilidades. Porque, por exemplo, se uma aplicação ela é apenas uma página estática, que não tem nenhuma interação com o sistema, dificilmente a gente vai achar alguma vulnerabilidade. Não digo que é impossível, mas digo que é muito mais improvável. Agora, por exemplo, se você enumera lá um diretório escondido, uma feature que é bloqueada para usuários específicos que você consegue acessar porque você só descobriu através da enumeração, ou você consegue enumerar a tecnologia do servidor que está vulnerável, né? Todo esse processo de identificar que o servidor está vulnerável, está usando uma versão obsoleta, é depois, né? É feita depois do processo de enumeração, depois ou durante, certo? Dependendo do tipo de enumeração que você está fazendo. Mas é uma ferramenta importantíssima, é uma etapa importantíssima do pentest. Então, basicamente, repetindo, a enumeração é o processo de enumerar, então, essa superfície de ataque. Então, para enumerar essa superfície de ataque, a gente tenta coletar o máximo possível de informações sobre o alvo. E aí, a gente diferencia principalmente em dois tipos, né, que é a enumeração passiva e a enumeração ativa. A enumeração passiva consiste mais na coleta de informações publicamente disponíveis, ou seja, sem a necessidade de ter uma interação direta com o nosso alvo. Então, com esse ataque sendo mais passivo, a gente inclui algumas técnicas como analisar o site da aplicação, somente de acessar a página. A gente não considera isso uma interação 100%, apesar de que tu está fazendo uma request lá, uma interação inofensiva, digamos assim. Pesquisar informações na internet, então sobre aquele alvo, pesquisar informações sobre os desenvolvedores, até mesmo pesquisar informações sobre a vaga. Um caso aqui, né, meio aleatório, mas por exemplo, pesquisar a informação de uma vaga para descobrir com que tecnologia aquela vaga está sendo requisitada. Então a vaga está requisitando Java, por exemplo, então tu sabe que talvez aquela aplicação seja desenvolvida em Java. Esse é um exemplo aí bem de numeração passiva, porque você não está nem interagindo com o sistema em si, e sim só, por exemplo, procurando essa vaga aí no LinkedIn ou qualquer outra página de divulgação de vagas, certo? Então esse seria um caso bem esporádico, né, de numeração passiva. Algumas outras podem também incluir revisar documentos publicamente. Então, se tem lá uma documentação de uma API aberta, tu pode revisar a documentação dessa API para coletar informações sobre o alvo. Manuais de usuário, né, manuais que às vezes a fabricante disponibiliza para download. Hora ou outra tu consegue achar alguma informação relevante, por exemplo, uma feature que seja desabilitada por padrão, então que você habilita porque acessou aquele manual e a partir disso tu consegue achar uma vulnerabilidade, então isso também seria um exemplo. A principal diferença entre enumeração passiva e ativa é justamente a interação com o alvo. Então, indo para a enumeração ativa, que envolve mais essa interação entre atacante e o sistema, entre o atacante e a rede-alvo, a gente pode incluir algumas técnicas como a mais comum de todas, que é normalmente é a primeira que a gente aprende, uma das primeiras, que é a enumeração de portas abertas, e você já sabe o conceito de uma porta aberta, de uma porta fechada, então isso é um princípio fundamental de enumeração também. Então eu tenho lá um IP para fazer o pentest. Aquele IP está hospedando um servidor web, às vezes ele está hospedando um servidor web, mas também está hospedando um FTP, um SSH, ou alguma página, uma página web em alguma porta não tão comum, certo? Então é aí que entra a enumeração ativa, né? Nessa parte de varreduras de portas de um servidor, para identificar, né, as portas abertas, os serviços que ele está hospedando, tentar acessar algumas páginas, seja através da própria enumeração, através da aplicação, ou fazendo um ataque de força bruta para tentar identificar diretórios escondidos, ou até mesmo o uso de ferramentas que já fazem automaticamente esse processo, como um Nuclei, um Nikito da vida, que além de procurar vulnerabilidades, eles acabam também fazendo parte, né, do processo de enumeração, porque às vezes eles identificam, identifiquei aqui que tem um ponto ASPX, então talvez esse servidor está sendo hospedado pelo Microsoft IIS, né, como hospedeiro, né, como tecnologia de server, certo? Então isso também seria um exemplo de enumeração ativa. E aí, falando um pouquinho sobre a enumeração passiva, né, falando um pouco sobre as vantagens e desvantagens dela. E aí, só frisando que não é que eu estou falando de vantagens e desvantagens que a gente tem que escolher uma enumeração para fazer, né? Normalmente, no pentest, a gente acaba fazendo as duas. É mais no sentido de demonstrar para vocês a importância de cada uma e como elas se complementam. Então,
As vantagens da enumeração passiva, a gente pode incluir um menor risco de detecção. Então, como tu não vai ter contato direto com o alvo, dificilmente aquele sistema vai identificar que você está fazendo alguma coisa suspeita, por exemplo, como eu comentei, só acessar o website é um acesso comum, é um acesso legítimo. Dificilmente um WAF vai te bloquear por somente estar fazendo isso, né? Ou alguma tecnologia de firewall, ou algum EPS, DS. De qualquer forma, o risco de detecção é menor. Tem um menor risco de interrupção também. Então, justamente alinhado a essa ideia de ser identificado por um AF e ser bloqueado, por exemplo, né, o risco é muito pequeno, já que dificilmente você vai estar fazendo algum acesso suspeito, né, para quem está do lado aí do analista, né, de controle de ameaças e afins. Menor necessidade de recursos, então normalmente ataques ativos, como por exemplo a própria enumeração através de brute force, eles demandam um pouco mais de performance, de computação, e a enumeração passiva normalmente não demanda tanto assim, então seria uma das vantagens também. Aí as desvantagens da enumeração passiva, a gente pode dizer que ela acaba resultando em informações um pouco menos precisas e abrangentes, né, porque como a gente depende de informações que estão públicas, né, publicamente disponíveis, acaba que se a gente precisar de um pouquinho mais de informação detalhada, muitas vezes a gente tem que partir para a enumeração ativa, já que a enumeração passiva pode não ser suficiente. Alinhado a isso, a gente tem uma capacidade limitada de identificar vulnerabilidades, então, como a gente não vai poder usar algumas ferramentas, como a gente não vai interagir e poder fazer alguns procedimentos que normalmente fazem parte da identificação da vulnerabilidade, talvez só pela enumeração passiva a gente não consiga, né, identificá-las. E por último, a gente tem o controle limitado sobre o processo de reconhecimento, justamente voltando à ideia que as informações têm que estar publicamente disponíveis de alguma forma e a gente não pode ir muito além disso. Tá? No caso da enumeração ativa, a gente pode elaborar um pouquinho melhor, né, esse procedimento e talvez conseguir uns resultados mais próximos do que a gente procura. Tá? Então a enumeração passiva a gente acaba sendo mais dependente. Né? Acho que essa seria a principal desvantagem, dependente das informações que já estão publicamente disponíveis. E agora partindo então para falar um pouco sobre as vantagens da enumeração ativa. A principal então seria identificar sistemas e serviços ativos, e aí voltando para a desvantagem da enumeração passiva, que eu acabei não comentando, nesse sentido aqui de informações menos precisas e abrangentes, pode ser que a gente encontre informações disponíveis que estão desatualizadas, que são antigas. Então, se a gente achou alguma informação lá que está publicamente disponível de um ano atrás, pode ser que não seja a mesma versão do servidor web que está sendo utilizada, a mesma tecnologia, ou que aquilo realmente seja ainda verdade, certo? Com a enumeração ativa, a gente consegue de fato fazer essa enumeração no momento real, o que condiz também com essa vantagem aqui de coletar informações em tempo real. Então a gente acaba não ficando dependente de dados desatualizados ou dados de ferramentas que se baseiam em histórico, por exemplo a Wayback Machine, certo? Que se baseia no histórico dos navegadores. Outra vantagem seria então a coleta abrangente de informações, né? A gente não fica limitado somente ao que está exposto, mas sim, de certa forma sim ao que está exposto, mas não só o que está propositalmente exposto, né? Algumas coisas estão não propositalmente expostas, e aí sim que entra a enumeração ativa para facilitar a identificação dessas coisas que não estão propositalmente expostas, e essas seriam as principais vantagens. As desvantagens é que você tem um risco de detecção muito maior, justamente por ter tendo que usar algumas ferramentas que acabam fazendo mais requests, consumindo mais threads, chamando um pouco mais a atenção das ferramentas de defesa, tem um risco de detecção um pouco maior, né, e algumas vezes essa enumeração pode ser até considerada maliciosa. É muito comum que o AFs de hoje em dia, eles já barrem algumas ferramentas de enumeração baseado nos diretórios que estão sendo solicitados. Então é muito comum lá você, na word list, chamar um diretório admin, chamar um diretório etc para WD, por exemplo, que as ferramentas de defesa já consideram suspeitos e podem barrar o teu acesso só de identificar, né, esses diretórios, né, sendo solicitados. Outra desvantagem é o risco de interrupção, e isso aí acaba sendo um pouco perigoso, né, justamente se você está trabalhando com clientes que operam com plataformas sensíveis, então isso é sempre bom de alinhar também, se o cliente quer, por exemplo, fazer os ataques em algum horário fora do horário padrão, caso a aplicação já esteja derrubada, por mais que a gente sempre frise que, né, o objetivo do pentest e do ethical hack não é derrubar uma aplicação, pode acontecer, principalmente em dispositivos IoT, que tem muito menos recurso, tá? Então, pode ser que sim, através da enumeração ativa, dependendo das ferramentas que você utilizar, acaba ocorrendo aí um DOS, um ataque de negação de serviço sem querer, por parte do cliente, né? E daí acaba gerando um problema para você.
E além disso, por último, aí temos aumento de tempo e recursos, justamente pelo uso das ferramentas que são um pouco mais pesadinhas e acabam consumindo um pouco mais de recurso das máquinas, então que você tem que disponibilizar, tanto quanto, né, tempo. Né? Normalmente o tempo para fazer essas numerações leva muito mais tempo do que uma enumeração passiva, que é simplesmente ir lá e fazer o retrieve da informação, né? Coletar a informação que está lá. Beleza? Então essas aí seriam as principais diferenças entre uma enumeração ativa e uma passiva, lembrando que elas se complementam, tá? Você não vai utilizar somente uma, raramente você vai utilizar somente uma no seu pentest, mas a gente vai passar aí por exemplos práticos de ambas as enumerações. Então, vejo vocês nos próximos vídeos.